Vai embora agora! Parece duro? Pois é. Mas para muitos homens, essa é exatamente a mensagem que uma mulher está tentando passar. Sem nunca dizer essas palavras. O problema é que muitos homens ignoram os sinais. Eles preferem acreditar que ela está fazendo charme, que ela é difícil, ou que basta insistir mais um pouco para conquistar o coração dela. Só que na vida real, insistência quase nunca muda a falta de interesse. Na maioria das vezes, apenas cria situações constrangedoras e faz você perder tempo, energia e autoestima. A verdade é simples, mas muita gente não quer ouvir. Quando uma mulher realmente está interessada, ela costuma facilitar o contato. Ela responde, participa da conversa, demonstra curiosidade e cria oportunidades para que vocês continuem se conhecendo. Não significa que tudo será perfeito ou que ela estará disponível o tempo todo. Mas existe reciprocidade. Já quando o interesse não existe, os sinais aparecem aos poucos. O problema é que muitos homens escolhem interpretar esses sinais da forma mais otimista possível. Cada resposta fria vira ela está ocupada. Cada cancelamento vira foi um imprevisto. Cada desculpa vira na próxima vai dar certo. E sem perceber, passam semanas, meses ou até anos investindo em alguém que já decidiu seguir outro caminho. Este vídeo não é para criticar as mulheres, também não é para ensinar jogos ou manipulações, é para ajudar você a enxergar a realidade como ela é. Porque entender esses sinais não serve apenas para evitar rejeições, serve para proteger seu tempo, sua dignidade e abrir espaço para conhecer alguém que realmente queira estar ao seu lado. Existe uma grande diferença entre persistir em um objetivo e insistir onde você claramente não é bem-vindo. Homens maduros aprendem essa diferença cedo, os que não aprendem acabam vivendo presos à esperança, enquanto ignoram fatos que estão bem na frente dos seus olhos. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre 10 sinais claros de que ela provavelmente não quer um relacionamento ou um envolvimento com você. Alguns deles são óbvios, outros são muito mais sutis e justamente por isso passam despercebidos. Preste atenção até o final. Talvez você descubra que alguns comportamentos que sempre interpretou como ela só precisa de mais tempo eram, na verdade, uma resposta muito clara. E às vezes, a melhor decisão que um homem pode tomar é simplesmente ouvir o que as atitudes dela já estão dizendo. Pode seguir em frente. 1. Ela sempre demora para responder. Você manda uma mensagem, passam algumas horas, depois um dia inteiro, às vezes 2 ou 3 dias. Quando finalmente chega a resposta, ela age como se nada tivesse acontecido. E, mesmo assim, você continua acreditando que ela só estava muito ocupada. Claro, todo mundo tem uma vida: trabalho, estudos, família, compromissos. Ninguém é obrigado a responder imediatamente. O problema não é o tempo que ela leva para responder de vez em quando. O problema é quando isso acontece sempre. Pense por um momento. Hoje em dia, praticamente todo mundo olha o celular várias vezes ao longo do dia. A maioria das pessoas encontra alguns segundos para responder alguém que realmente considera importante. Não precisa ser uma conversa longa. Às vezes, um simples "estou ocupada, depois te respondo" já demonstra consideração. Quando uma mulher está interessada em conhecer você, ela normalmente encontra uma forma de manter a conversa viva. Mesmo que esteja ocupada, ela costuma voltar depois, perguntar como foi seu dia ou retomar o assunto que ficou pendente. Existe um esforço dos dois lados. Agora compare isso com outra situação. Você envia uma mensagem cheia de interesse. Ela responde com poucas palavras, muitas horas depois. Você faz outra pergunta, o mesmo acontece novamente. Aos poucos, a conversa parece um interrogatório, porque apenas uma pessoa está tentando manter o contato. Muitos homens cometem um erro nessa fase. Eles começam a justificar o comportamento dela com desculpas que nem ela deu. Dizem para si mesmos que ela deve estar passando por um momento difícil, que o celular dela vive sem bateria ou que ela simplesmente não gosta de conversar por mensagens. Mas, curiosamente, ela continua ativa nas redes sociais, publica histórias, comenta fotos e conversa normalmente com outras pessoas. Isso não significa que ela seja uma pessoa ruim. Significa apenas que as prioridades dela podem ser diferentes das suas. E tudo bem.
O problema começa quando você insiste em ocupar um espaço que ela claramente não está oferecendo. Existe também outro detalhe importante. Quando alguém realmente gosta da sua companhia, a comunicação tende a acontecer de forma natural. Você não sente que precisa implorar por atenção ou esperar dias para receber uma resposta simples. O interesse cria reciprocidade, não um jogo de adivinhação. Se você percebe que a falta de resposta virou um padrão, talvez a mensagem mais importante não seja a que ela envia, seja a que as atitudes dela estão transmitindo. E muitas vezes, respeitar esse sinal é muito melhor do que continuar esperando por uma resposta que nunca muda. 2. Você sempre inicia as conversas. Agora faça um exercício simples. Pare por alguns segundos e pense nas últimas 10 conversas que vocês tiveram. Quem mandou a primeira mensagem? Se quase todas começaram por você, talvez exista um sinal que você ainda não quis enxergar. Quando duas pessoas têm interesse uma na outra, o contato acontece de forma equilibrada. Um dia você toma a iniciativa, no outro, ela lembra de você primeiro. Às vezes ela manda um meme, pergunta como foi seu dia ou simplesmente diz: Oi, lembrei de você. Não porque existe uma obrigação, mas porque ela quer conversar. Quando isso não acontece, a dinâmica muda completamente. Você acorda pensando em uma desculpa para mandar mensagem, espera algumas horas para não parecer ansioso. Escreve, apaga, escreve de novo, finalmente envia. Ela responde. A conversa dura alguns minutos e termina. No dia seguinte, silêncio. Depois de alguns dias, você percebe que, se não mandar outra mensagem, simplesmente não acontece mais nada. Ela nunca procura. Nunca pergunta como você está, nunca demonstra curiosidade sobre sua vida e, mesmo assim, muitos homens continuam convencidos de que ela está interessada. A realidade é que interesse costuma gerar iniciativa. Quando alguém gosta da sua presença, sente vontade de incluí-lo no dia a dia. Não importa se é para compartilhar uma notícia, contar algo engraçado ou perguntar como foi uma reunião importante, você passa a fazer parte da rotina daquela pessoa. Quando isso nunca acontece, vale a pena observar sem criar desculpas. Outro erro comum é acreditar que ela é tímida. Claro, existem pessoas mais reservadas, mas até as pessoas tímidas demonstram interesse de alguma forma. Elas respondem com atenção, fazem perguntas, mantêm a conversa viva ou encontram pequenos momentos para mostrar que lembraram de você. O problema não é ser você quem toma de iniciativa algumas vezes. O problema é quando isso vira uma regra permanente. Relacionamentos saudáveis não funcionam como uma pessoa correndo atrás, enquanto a outra apenas decide se vai responder ou não. Eles funcionam quando existe esforço dos dois lados. Talvez a pergunta mais importante não seja: o que eu posso fazer para ela falar comigo? Talvez a pergunta certa seja: por que eu estou tentando convencer alguém a conversar comigo? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença, porque no momento em que você percebe que está carregando sozinho o peso da conexão, fica muito mais fácil entender que o problema não é encontrar uma nova estratégia. O problema é insistir em uma relação onde o interesse nunca foi recíproco. Um homem que valoriza o próprio tempo entende uma coisa: se a conversa só existe porque ele sempre dá o primeiro passo, talvez seja a hora de parar de andar sozinho e esperar alguém que também queira caminhar na mesma direção. 3. Ela nunca tem tempo para você. Todo mundo tem uma rotina corrida. Trabalho, estudos, família, amigos e compromissos fazem parte da vida. Então, o fato de uma mulher estar ocupada não significa por si só que ela não tenha interesse em você. O que faz a diferença é o padrão. Quando alguém realmente quer conhecer outra pessoa, normalmente procura uma forma de encaixá-la na própria agenda. Talvez não seja hoje, mas pode ser no fim de semana. Se não der nesta sexta, ela sugere sábado. Se precisar cancelar um encontro, faz questão de remarcar. Existe esforço para que as coisas aconteçam. Agora pense na situação oposta. Toda vez que você convida, surge uma nova desculpa. Ela está cansada. Tem um compromisso de última hora. A semana foi muito corrida. Na próxima, talvez. E essa próxima nunca chega. Com o tempo, você percebe que a conversa gira em círculos. Você continua convidando, ela continua recusando e nenhum plano sai do papel. Muitos homens acabam acreditando que precisam apenas ter mais paciência, mas paciência não muda a falta de interesse. Se uma pessoa deseja estar com você, ela normalmente encontra uma oportunidade. Quando não deseja, sempre haverá uma justificativa para adiar.
Isso não significa que ela seja uma pessoa ruim. Apenas pode significar que ela não vê a relação da mesma forma que você. O mais importante é prestar atenção nas atitudes, não apenas nas palavras. Dizer "vamos marcar qualquer dia" é fácil. Difícil é transformar essa frase em um encontro de verdade. Homens maduros entendem que o interesse não se mede pelas promessas, mas pelas ações. Quem quer estar presente faz um esforço para acontecer. Quem não quer, mantém tudo no campo das possibilidades. Por isso, em vez de insistir repetidamente, observe o comportamento. Às vezes, a resposta que você procura não está nas desculpas que ela dá, mas no fato de que ela nunca cria uma oportunidade para estar ao seu lado. E essa pode ser a maior resposta de todas. 4. Os encontros nunca acontecem. Existe uma diferença enorme entre cancelar um encontro por um motivo verdadeiro e transformar qualquer convite em uma desculpa diferente. Todo mundo pode ter um imprevisto, isso faz parte da vida. O problema é quando os imprevistos parecem acontecer apenas quando o assunto é encontrar você. Você combina um café, ela cancela, marca um jantar, surge outro compromisso, sugere um passeio no fim de semana. Ela diz que vai ver e nunca confirma. Depois de um tempo, você percebe um padrão. Os planos sempre morrem antes de acontecer. O detalhe mais importante nem é o cancelamento. É o que vem depois. Quando uma mulher realmente quer conhecer um homem, ela costuma tentar remarcar. Se não pode na sexta, pergunta se o sábado funciona. Se a semana ficou corrida, sugere a próxima. Ela demonstra que ainda existe interesse, mesmo que a data precise mudar. Quando isso nunca acontece, vale a pena prestar atenção. Muitos homens entram em um ciclo cansativo. Fazem um novo convite, recebem outra desculpa e continuam acreditando que, na próxima tentativa, tudo será diferente. Enquanto isso, semanas ou até meses passam sem que um único encontro aconteça. A verdade é que ninguém constrói uma conexão apenas com promessas. Um relacionamento começa quando duas pessoas encontram tempo para dividir experiências, conversar pessoalmente e criar momentos juntos. Se você é sempre quem convida, quem insiste e quem tenta organizar tudo, talvez esteja tentando construir algo sozinho. Isso não significa desistir na primeira dificuldade, significa reconhecer quando o esforço deixou de ser equilibrado. Valorize quem demonstra vontade de estar ao seu lado e não apenas quem diz isso. No fim das contas, as palavras podem criar expectativas, mas são as atitudes que revelam as verdadeiras intenções. Quando os encontros nunca saem do papel, talvez a resposta já tenha sido dada há muito tempo. 5. Ela responde com pouco entusiasmo. Uma conversa pode revelar muito mais do que as palavras parecem dizer. Às vezes, o maior sinal de desinteresse não é o silêncio, mas a forma como a conversa acontece. Você faz uma pergunta, ela responde com apenas uma palavra. Você conta algo que aconteceu no seu dia, ela responde com um simples "legal" ou "kk". Você tenta puxar outro assunto, mas percebe que a conversa nunca vai para frente. Parece que toda a responsabilidade de manter o diálogo está nas suas mãos. Quando existe interesse, conversar costuma ser natural. A outra pessoa faz perguntas, demonstra curiosidade, comenta o que você disse e participa da conversa. Não porque está fazendo um favor, mas porque realmente gosta da interação. Agora compare isso com uma conversa onde você sente que precisa pensar em um novo assunto a cada 2 minutos para evitar que tudo termine. Isso pode ser um sinal de que o entusiasmo não está sendo compartilhado. É importante lembrar que algumas pessoas são naturalmente mais reservadas. Nem todo mundo é extremamente comunicativo. Por isso, não julgue um único dia ou uma única conversa. Observe o padrão ao longo do tempo. Se em praticamente todas as interações, ela responde apenas o mínimo necessário, nunca faz perguntas sobre você e parece apenas esperar a conversa acabar, vale a pena refletir. Muitos homens acreditam que precisam ser mais engraçados, mais interessantes ou mais criativos para conquistar a atenção dela. Mas uma boa conversa não depende apenas de uma pessoa, ela depende da vontade dos dois de participar. Você não deveria sentir que está fazendo uma entrevista toda vez que conversa com alguém. No fim, o entusiasmo é difícil de esconder. Quem gosta da sua companhia normalmente encontra motivos para continuar conversando.
Quem não demonstra interesse faz o diálogo parecer uma obrigação, e essa diferença pode economizar muito tempo. Em vez de tentar convencer alguém a conversar com você, procure pessoas que façam questão da sua presença. Uma conversa verdadeira nunca parece um esforço de apenas um lado. 6. Ela evita contato físico e proximidade. O contato físico pode dizer muito sobre o nível de conforto entre duas pessoas. Não estamos falando de gestos românticos ou de qualquer tipo de intimidade, mas de pequenas atitudes naturais, como se aproximar durante uma conversa, manter contato visual ou demonstrar que gosta da sua companhia. Quando uma mulher está confortável com você, normalmente isso aparece de maneira espontânea. Ela permanece por perto, participa da conversa e não parece estar contando os minutos para ir embora. A proximidade acontece naturalmente, sem que ninguém precise forçá-la. Agora imagine o contrário. Sempre que vocês se encontram, ela mantém distância, evita momentos a sós e parece procurar qualquer motivo para encerrar o encontro rapidamente. Se vocês estão em um grupo, ela conversa com todos, menos com você. Quando a conversa termina, ela vai embora sem demonstrar vontade de prolongar aquele momento. Isoladamente, nenhum desses comportamentos significa obrigatoriamente falta de interesse. Algumas pessoas são mais reservadas. Outras demoram mais para criar confiança. Por isso, o mais importante é observar o conjunto das atitudes e não tirar conclusões com base em um único detalhe. O erro de muitos homens é ignorar esses sinais e acreditar que, se insistirem um pouco mais, a situação vai mudar. Mas confiança e interesse não surgem pela pressão. Eles crescem quando ambos querem estar próximos. Se você percebe que ela sempre cria distância, evita momentos de conexão e nunca demonstra vontade de estar perto de você, talvez seja a hora de aceitar que o interesse não é recíproco. Isso não deve ser encarado como uma derrota. Pelo contrário, é uma oportunidade de parar de investir tempo e energia onde não existe abertura. Respeitar os limites e o espaço da outra pessoa também demonstra maturidade. Nem toda conexão vai acontecer, e isso faz parte da vida. O mais importante é lembrar que uma relação saudável nasce quando os dois desejam a presença um do outro. Quando a proximidade acontece de forma natural, não existe necessidade de forçar situações. O interesse verdadeiro sempre encontra um jeito de aproximar as pessoas. 7. Você virou apenas um amigo conveniente. Esse é um dos sinais mais difíceis de aceitar, porque pode criar muita confusão. Ela conversa com você, responde às mensagens e até procura sua companhia de vez em quando. À primeira vista, parece que tudo está caminhando bem, mas, com o tempo, você percebe um detalhe importante. Ela só aparece quando precisa de alguma coisa. Pode ser para pedir um favor, desabafar sobre um problema, pedir uma opinião ou simplesmente preencher um momento de tédio. Nessas horas, você é a primeira pessoa que ela procura, mas, quando a situação melhora, ela desaparece novamente. Enquanto isso, qualquer tentativa sua de transformar essa conexão em algo mais próximo nunca vai para frente. Você convida para sair, mas ela muda de assunto. Tenta criar um momento a dois e ela prefere chamar outras pessoas. Demonstra interesse, mas a reação dela continua exatamente a mesma. Isso não significa que ela esteja fazendo algo de propósito. Talvez ela realmente enxergue você apenas como um amigo. E não há nada de errado nisso. O problema surge quando você continua alimentando expectativas que ela nunca demonstrou compartilhar. Muitos homens permanecem nessa situação por meses ou até anos, acreditando que basta esperar mais um pouco para que ela mude de ideia. Enquanto isso, deixam de conhecer pessoas que poderiam corresponder ao interesse deles. Uma amizade verdadeira é construída com respeito e sinceridade. Mas, se o que você procura é um relacionamento e a outra pessoa deixa claro, por meio das atitudes, que vê você apenas como um amigo, insistir dificilmente mudará esse cenário. Às vezes, a decisão mais inteligente é aceitar a realidade em vez de lutar contra ela. Valorize quem demonstra interesse em construir algo com você. Não desperdice seu tempo tentando ocupar um espaço que a outra pessoa nunca ofereceu. Quando existe reciprocidade, você não precisa ficar tentando adivinhar qual é o seu lugar na vida dela. As atitudes tornam tudo muito mais claro, e reconhecer isso cedo pode evitar muita frustração no futuro. 8. Ela fala de outros homens com frequência.
Preste atenção aos assuntos que dominam as conversas de vocês. Se sempre que vocês conversam, ela faz questão de falar sobre outro homem, isso pode ser um sinal de que ela não enxerga você de forma romântica. Talvez ela conte sobre alguém que conheceu, fale de um rapaz que acha interessante ou peça sua opinião sobre um encontro que teve. Em alguns casos, ela até pergunta o que você acha de outro homem, como se estivesse conversando com um amigo de confiança. Isso pode ser difícil de ouvir quando você tem interesse nela, mas vale a pena observar o contexto. Quando uma mulher está interessada em conhecer um homem, normalmente ela tenta fortalecer a conexão entre os dois. Ela quer descobrir mais sobre você, compartilhar experiências e criar assuntos que aproximem vocês. Falar constantemente sobre outros interesses amorosos costuma seguir a direção oposta. É claro que uma conversa isolada não significa muita coisa. Todo mundo pode mencionar outras pessoas em algum momento. O que importa é perceber se isso virou um padrão. Se você percebe que ela sempre trata você como um conselheiro para os problemas amorosos dela, talvez seja a hora de refletir sobre o papel que você ocupa nessa relação. Muitos homens acreditam que, sendo pacientes e sempre disponíveis, um dia ela perceberá que eles eram a melhor opção o tempo todo, mas relacionamentos não costumam nascer dessa expectativa. Eles surgem quando existe interesse dos dois lados desde o início ou quando esse interesse cresce naturalmente. Você não precisa competir com outros homens para provar o seu valor. A pessoa certa não fará você sentir que está disputando atenção o tempo inteiro. Valorize sua autoestima e observe as atitudes. Se ela demonstra entusiasmo ao falar de outros homens, mas nunca demonstra o mesmo quando o assunto é construir algo com você, talvez a resposta já esteja diante dos seus olhos. Às vezes, aceitar essa realidade é muito mais saudável do que continuar alimentando uma esperança que nunca encontra sinais concretos para crescer. 9. As desculpas nunca acabam. Todo mundo dá desculpas de vez em quando. Um compromisso inesperado, um dia complicado ou um imprevisto podem acontecer com qualquer pessoa. O problema é quando as desculpas se tornam uma rotina e sempre impedem que a relação avance. Você convida para sair e ela diz que está ocupada. Na semana seguinte, surge outro compromisso. Depois, ela diz que está cansada, que precisa resolver algumas coisas ou que este não é um bom momento. As justificativas mudam, mas o resultado é sempre o mesmo. Nada acontece. O mais importante não é a desculpa em si, é o comportamento que vem depois. Quando alguém realmente tem interesse, normalmente procura uma alternativa. Se não pode hoje, sugere outro dia. Se precisou cancelar, faz questão de remarcar. Existe uma tentativa clara de manter a conexão. Quando isso nunca acontece, vale a pena prestar atenção. Muitos homens passam tempo demais tentando descobrir qual desculpa é verdadeira e qual não é. Mas, na prática, essa não é a pergunta mais importante. O que realmente importa é que, independentemente do motivo, a outra pessoa nunca cria uma oportunidade para que vocês se encontrem. Esse padrão costuma dizer muito mais do que qualquer explicação. Insistir repetidamente na esperança de que tudo mude pode ser desgastante. Você começa a investir tempo, energia e expectativas em alguém que não demonstra o mesmo nível de interesse. Em vez de tentar convencer alguém a abrir espaço para você, talvez seja mais inteligente observar quem já faz isso naturalmente. Relacionamentos saudáveis não dependem de desculpas constantes. Eles dependem de vontade, reciprocidade e iniciativa dos dois lados. Se toda tentativa de aproximação termina com uma nova justificativa e nenhuma solução, talvez seja a hora de aceitar que as atitudes estão falando mais alto do que as palavras. E lembre-se, às vezes a melhor resposta não é insistir por mais uma chance. É reconhecer que quem realmente quer a sua presença não transforma cada convite em mais uma desculpa. 10. As atitudes dela dizem mais do que as palavras. Chegamos ao sinal mais importante de todos. Na verdade, ele resume todos os outros. As pessoas podem dizer muitas coisas. Podem afirmar que estão ocupadas, que este não é o momento certo ou que precisam de mais tempo. Mas, no fim das contas, são as atitudes que mostram o que realmente sentem.
É muito fácil prestar atenção apenas nas palavras que alimentam a esperança. O difícil é encarar os comportamentos que contam uma história completamente diferente. Se ela nunca inicia uma conversa, nunca aceita seus convites, responde sem entusiasmo, sempre encontra uma desculpa e não demonstra interesse em passar tempo com você, talvez a resposta já esteja clara. Muitos homens permanecem presos porque escolhem acreditar no que gostariam que fosse verdade, em vez de observar o que realmente está acontecendo. Aceitar isso não significa desistir do amor ou acreditar que todas as mulheres são iguais, significa apenas entender que reciprocidade é um dos pilares de qualquer relacionamento saudável. Você merece estar com alguém que demonstre vontade de conversar com você, que fique feliz em encontrar você e que faça um esforço para construir essa conexão. Não alguém que faça você viver em dúvida o tempo inteiro. A maior demonstração de confiança não é insistir quando todos os sinais apontam para um não. É ter maturidade para reconhecer quando chegou a hora de seguir em frente. Isso não diminui o seu valor, apenas mostra que aquela conexão não era a certa. Quanto mais cedo você parar de correr atrás de quem não demonstra interesse, mais cedo abrirá espaço para conhecer alguém que realmente queira fazer parte da sua vida. No final, existe uma verdade que muitos homens demoram anos para aprender. Quem quer estar com você facilita, quem não quer, complica. Por isso, observe menos as promessas e mais as atitudes. Elas quase nunca mentem. E aprender a enxergá-las pode poupar tempo, frustrações e abrir caminho para relacionamentos muito mais saudáveis e recíprocos.